Para debater os temas aqui com a gente, psiquiatra e homeopata, doutora Luísa Andrade. Ô, doutor, bom dia pro senhor. Tem algo para melhorar a voz ou não? Bom dia, Júnior. Rapidamente assim ou não? A voz? É. Anispirite. É? É uma substância feita à base do o ferro com um pouquinho de ouro e ele trabalha as cordas vocais. Aliás, as cordas vocais são consideradas como órgãos. Eles fazem parte da laringe, mas são órgãos com uma certa autonomia da coragem. É? Então, toda vez que a gente dá uma rateada na voz, é sinal que está precisando de arrumar o corpo. Mas tem como é que chama o negócio? Anispirite. Não tem na bolsa aí não, né? Por enquanto não. Não estou carregando nem dinheiro no bolso. Doutor, você tá de amarelo. Fala comigo que é pela seleção, vai. Não? É pela seleção. Você que entende de cor, tá chamando blazer de amarelo. É que você é mostarda, Fernanda. Ah, eu Engraçado, eu já acho que é beijo. acho... Meu Deus do céu, que cor que é, doutor? ela- Não é, é um creme. É um creme? Homem não entende de cor, não, então nós vamos ficar com Mas amarelo mesmo. Fiquei impressionado hoje, Fernando, vendo o número de coisas que é homenageado, o número de situações que é homenageado hoje. Tive até que listar. Dia Mundial da Abolição da Escravidão. Dia de Minas Gerais, Verdade. a província de Minas 302 Gerais foi anos. 302. Bem informado, né, Fernanda? trem. Dia do Samba, e merecem o sambinha eu depois aí para nós. sou Isso samba. é natural aqui do Rio de Janeiro. Dia da Astronomia e Dia da Astronomia. Então, Everton, em homenagem a Dom Pedro II, que era um astrônomo amador e que nasceu no dia 2 de dezembro. Então, Dia da Astronomia em homenagem a Dom Pedro II. Combate à pirataria e biopirataria, que é uma coisa, né, Júnior, que é totalmente horrível. A questão do plágio, a questão de você se apropriar de uma coisa que não é sua e fazer aquela cara de que você não está sabendo de nada, né? E, por último, citar aqui o Dia Mundial Internacional de Combate ao HIV, de combate à AIDS, que, né, teve algum aumento recente aí, temos que estar sempre atentos. Qualquer doença, viu, gente? Pode ser uma gripe boba, temos que estar atentos para poder não espalhar, não disseminar e não piorar. E, por último, o Dia Mundial do Solo, que é de onde vem nosso alimento, de onde vem toda a nossa fonte de vitalidade. Então, Doutora são Luísa, as é muita homenagens. cultura. Um aluno apreendido com machado em uma escola aqui de Minas Gerais confessa um plano de massacre após atentados lá em Aracruz. Doutora Luísa, eu quero começar com o senhor até para entender essa psique humana, assim. Quando acontece uma tragédia, como aconteceu lá no Espírito Santo, eu tenho a sensação que algumas pessoas se sentem encorajadas a fazerem o mesmo. Tem isso mesmo, doutor? A questão da divulgação, né, a questão do evento, do fato vir à tona e a imprensa ser comentado, isso aí, como dizia no meu tempo de menino, para quem quer aparecer, é um prato cheio, né? O aparecer, o chamar a atenção, está totalmente relacionado com a insegurança, com a falta de autoconfiança. É por isso que a gente entende, Júnior, que a educação não é só você aprender português, geografia, história, mas é aprender os tais dos valores, né? E dentro do conceito de que cada um de nós é uma obra divina, que cada um de nós é um milagre de Deus, se essa criança recebe esse treinamento, recebe esse tipo de informação desde pequena, ela vai respeitar a si mesma e ao próximo. O problema é que nós temos tido uma falta de tempo para treinar as crianças, para educá-las, porque uma coisa, gente, é informar, que é esse tanto de coisa que a gente ouve, esse tanto de informação que chega até a gente. A outra coisa é formar, que é você juntando as informações, você constrói um corpo de sentido para a vida, Júnior, um corpo de lógica que vai fazer com que você não tenha tanta revolta, que você vá resolvendo os seus problemas paulatinamente, aos poucos. E aí o trabalho com a psicologia, o trabalho do autoconhecimento é tão importante. A dificuldade é essa, porque se você não deu um treinamento para a criança no início, depois ela segue para a vida adulta como um animal em forma de humano. Você olha, parece uma pessoa, mas lá dentro, né? Antigamente falava-se, numa cabeça vazia o diabo instala uma oficina. Se você não tem boas coisas para ocupar a sua mente, né? Eu até exagero e falo, numa cabeça vazia, o diabo instala 2 oficinas, uma de cada lado, e põe as 2, Everton, para competir na produção de minhoca. Então a cabeça vazia é realmente um espaço que surge essas coisas absurdas, e essa revolta, termino, Júnior, essa revolta com relação a tudo e a todos é um sinal de que a pessoa não está encontrando consigo mesma. Isso é possível, gente. A gente tem formas, inclusive com medicamentos, né? Às vezes são antidepressivos, estabilizadores de humor, homeopatia, antroposofia, que podem ajudar.
Então, esse pedido de socorro dele, né, antes de acontecer a tragédia, é ótimo. Quer dizer, foi um pouquinho antes, né? Mas, de qualquer maneira, alerta aqui a todo mundo que está infeliz, a todo mundo que está achando que a vida não vale a pena, que busque nessa conexão com o plano espiritual um sentido que vai além só do que você está querendo, mas sim do que você está podendo. E entender a vida como uma oportunidade, Júnior, antes de ser um desafio, antes de ser uma coisa horrível, é uma oportunidade da gente desenvolver mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e na próxima vida, se houver, ir para um lugar que não tenha tanta bagunça feita a terra tem, né? Porque a sociedade realmente, eu entendo que hoje ela está muito mais doente do que esteve ao longo dos séculos. E o acesso à informação, de fato, eu acho que piora a situação, porque traz mais o lado, eu acho que demonstra de forma mais clara o lado ruim de quem já tem esse lado ruim. Talvez o doutor Luiz possa falar mais sobre isso. Eu queria só falar, Fernando, aqui, isso que eu estou chamando de lado ruim, é o nosso lado instintivo, é o nosso lado animal, é o nosso lado egoísta, que só pensa em si. Então, é mais, Everson, uma falta Todos nós temos, doutor? Porque a gente é um ser espiritual habitando um corpo físico. Ou seja, nós temos uma parte que é evoluída e tem outra parte que precisa de respirar, precisa de alimentar, precisa de defecar, isso é inevitável. Então, a nossa parte física, ela está ligada aos instintos, e os instintos são egoístas, eles só pensam em si. Então, é ruim, não por ser ruim na base, porque isso é instintivo e animal, mas por não ter havido treinamento. E eu acho que o que tem dificultado as famílias de possibilitar esse treinamento para os filhos é o tempo. O nosso tempo de convivência, se você somar os minutos que tem, talvez não se transforme em nem mais que 3 horas de convivência por dia. Ô, doutor, mas deveria ter uma fiscalização e punir quem posta esse tipo de conteúdo. Será que esse é um caminho, né, da gente retirar da internet, por exemplo, como atirar, como construir uma bomba, como cometer um massacre? Será que é uma alternativa? Sem dúvida, um filtro, uma peneira, né? Mas isso não cabe às autoridades, isso cabe aos próprios canais de veiculação, né? O YouTube, o Instagram, etc, etc. Agora, essa peneira aí, você tinha que ter os temas específicos, temas relativos ao sexo, sexualidade e formas inadequadas de conduzir o sexo sem amor. Essa questão de como matar o próximo, como matar a si mesmo, né? Então, é um volume muito grande, mas quanto mais rápido você tira do ar, menos isso vai prosperar, né, Everton? Mas assim, eu entendo o que o senhor está dizendo, inclusive eu concordo, doutor. Eu só queria provocar o Everton no outro sentido. Esse treinamento, se a gente tivesse tido esse treinamento que o doutor está citando, de mais conversa, de mais, olha, o caminho certo é esse conteúdo podia estar lá na internet. Aí você consegue discernir. Exatamente, porque o conteúdo está na internet de um monte de coisas que eu sou contrário e eles não me influenciam. Mas aí vamos caminhar para o lado daquilo que eu não sou todo mundo, né? Eu não sou influenciável com essas coisas. Falar isso. A minha filha não é, porque eu tento estabelecer uma condição de indicar para ela, embora ela tenha total discernimento para decidir qual o melhor caminho. Então tem muita coisa que está aí e a gente não se influencia. Mas esse lado instintivo e animal nosso, quando ele é cutucado, quando ele é estimulado, ele aflora. Então não é tão simples, eu tenho noção que é ruim, eu viro o olho e não olho, olha, acabo olhando, né? Tem um capetinho falando lá, né? Olha. Porque nós temos o anjo da guarda e temos o capetinho da guarda. O capetinho da guarda, ele adora uma confusão, ele adora um rolo, então ele te leva a fazer coisas inadequadas e na hora que o negócio complica, na hora que a bomba explode, ele fica lá de trás ruindo e aqui a cara de aflito assim e te deixa lá na mão, né? Então assim, o treinamento é fundamental, os valores são fundamentais, você ter outro tipo de percepção da vida. Mas tem certos estímulos que você tem que combater o estímulo, porque senão lá dentro você vai ter que ficar o tempo inteiro de olhos e boca fechada. Não pode, né, Júnior? Então, realmente é fato, não tem como controlar tudo, a gente sabe disso, não há como ter um mundo perfeito, mas que há como fazer uma redução de danos. Lembrando aos ouvintes, lembrando aos internautas que entre o real e o ideal a gente tem o possível. E o possível deve ser o mais evoluído possível, na medida, né, do possível. Na medida do possível. O Denner Dias, ele colocou assim, ó, vocês me desculpem, mas eu sou brasileiro, mas depois de 1994, quando a gente ganhou o Tetra, não consigo mais torcer e nem vestir a camisa do Brasil. Que o internauta, ele só confundiu a data, porque todos nós brasileiros, eu me incluo como um dos mais indignados, quando o Brasil entregou a Copa da França para a França na França, em 98. Mas você acha que entregou? Claramente. Como eu é não que o acho. Ronaldinho Fenômeno vai ter uma convulsão que ele nunca mais teve?
Como é que o Roberto Carlos vai estar ajeitando a meia na cobrança de um escanteio onde saiu um gol da França? Ali ficou claramente. O Edmundo, né, apelidado de animal, ameaçou abrir a boca, depois parou, coisa e tal. Conspiração, hein, doutor? É, uma esquisitice, porque o time nosso era muito melhor e de repente todo mundo parece que tomou lá um calmante, um Rivotril, um Lexotan fora da dose e ficou tudo panguar, tudo parado, tudo mas isso cresceu e desenvolveu porque 4 anos depois o Brasil acabou ganhando a Copa do Mundo. Então muita gente aquela da França entendeu que uma coisa tem relação com a outra. Mas eu acho muito pouco provável que você consiga virar a cabeça de um elenco de 20 e poucos jogadores, para que todos entreguem. Everton, quantos casos de loterias onde o goleiro deixa uma bola passar e depois você vai ver, estava todo mundo envolvido. Isso existe, infelizmente é fato. Ele quer polêmica. Vamos voltar com o papo, tá bom. Ontem eu estava conversando com um amigo e disse, mas a Neuza Bach cometeu um erro, meu querido. Deram um pênalti para Portugal um dia desse, e aí foi toda uma equipe de homens que confirmaram um pênalti para Portugal, absurdo. Então, sinceramente, a Neuza Bach ou um erro cometido por qualquer uma delas, não pode ter mais destaque do que os erros cometidos pelos homens ao longo desses anos todos. E tem uma coisa, Everton, porque quando fala em VAR, não é o VAR, são pessoas, são juízes auxiliares que vão dar a sua opinião. Então, né, se fosse o VAR como uma coisa, um instrumento técnico-científico, assim, que não errasse nunca, mas não. Quem faz a interpretação com muito mais chance de acerto, porque vê várias vezes, com detalhes, em ângulos diferentes, é o VAR. Mas são juízes que fazem, né? Tem auxílio de imagens, né, doutor? Exatamente. O 2022, a gente está discutindo se a FIFA teria ou não de colocar mais mulheres apitando. Olha, Júnior, eu vou fazer um raciocínio um pouco biológico, que é a questão dos cromossomas, do cromossomo X e Y. O ser humano masculino ele tem um cromossomo XY e a mulher XX. Isso dá características com uma peculiaridade. Por exemplo, a musculatura da mulher ela tem uma capacidade de carregar pesos menores por um período maior do que o homem, quem tem a capacidade de carregar pesos maiores por menos tempo. E teoriza-se que isso é para carregar o bebê, para carregar a criança. Então, eu não acho que o homem é igual a mulher, nem acho que mulher é igual a homem. Eu acho que cada um tem mais facilidade e aptidão para algumas coisas e menos facilidade, o que não impede esse homem ou essa mulher de desempenhar o papel que é mais afeito ao outro ser, né? Então, eu não acho que tem que nivelar tudo por igual, não. Agora que em todas as áreas a gente deveria e deverá vir a ter pessoas do sexo masculino e feminino, os trans, né, desempenhando esse papel, desde que com amor, com dedicação, com seriedade, com verdade, né, Júnior? Então, assim, só não acho que devia ser tudo igual. Não, não é, né? Porque a gente tem tendências genéticas que facilitam para a mulher ser uma cuidadora e para o homem ser um beligerante, um guerreador, né? Não quer dizer que seja só isso. Mas nós precisamos de entender por que tem mais homens em determinadas profissões e mais mulheres em outras, né? Não é uma exclusividade. Dizer que não é só um machismo nessa história, tem uma questão biológica. Tem uma questão biológica aí também, numa capacidade maior para a execução de uma tarefa ou de outra. Mas né? Essa especificamente do futebol, o senhor entende que tem relação? Olha, o que acontece é que o futebol é um jogo que envolve muita agressividade, que envolve jogadas totalmente desleais, por isso que eu até hoje me tornei mais adepto do vôlei, onde não se encostam um no outro, né? O basquete, o futebol, o handebol, o negócio é assim, o futebol americano então, né, o negócio é assim, completamente animalesco, primitivo, entendeu? Quer dizer, o negócio é a força que conta. Então, eu acho que a mulher foi até então, vamos dizer assim, preservada dessa função, porque, inclusive, pela agressividade verbal dos homens, né, dos jogadores de futebol, que são pessoas que têm muito mais força física do que habilidade mental. Por isso, sempre que tem um jogador, o Richarlison mesmo está sendo comentado, que ele se dedica a causas sociais, que esse é mais raro, que é mais um brutamonte do que um pensante, né? Mas na questão do futebol eu acho que tem a ver com isso, justamente porque a mulher é um ser muito mais sensível, não quer dizer que seja mais frágil, ela é mais sensível, ela tem muito mais capacidade do ponto de vista de perceber e de entender as coisas, e o futebol eu acho que é um jogo mais para o negócio, né? Vão bater e vão levar, né? Eu acho que isso daí talvez tenha dificuldade, né? Mas as mulheres que se dedicam à arbitragem, elas me parecem muito mais sérias e muito mais convictas da importância do seu papel do que os homens. Brigar contra a imagem. Quero te fazer uma pergunta que é o seguinte, eu sou radicalmente contra a existência do impedimento. Leandro. O impedimento o que é? É um atacante
que se colocou além do back, ou do defensor. No momento do passe. No último pergunto eu, por que esse defensor não estava atrás do atacante em vez de estar na frente? Né? Então, a coisa mais polêmica que eu vejo no futebol, eu estava impedido ou não estava. Quer dizer, o sujeito está com o corpo todo na frente, mas está com o pé na mesma linha do outro. Antigamente tinha isso, mesma linha era impedimento. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa que podia ser bem discutida. Mas é para evitar a banheira, não é não? Exato. Sim. Evitar a banheira, o cara fica lá, né? Mas então, não é melhor assim, acabar com isso então, não? Já acabar isso, para mim mas não aí você devia fica existir lá, impedimento. Não, sentado lá, ué. se você deixou o sujeito sozinho, Júnior, se você deixou ele lá, como eu tô na banheira, feito isso, Fernando, problema da falta de operacionalidade dele. Sabe, assim, acabou, tem impedimento. Eu não, acho que gente. pode haver. Eu acho que Doutor, pode haver tá polêmico hoje. Eu acho que pode haver uma tolerância. Eu acho que pode haver uma tolerância. Não, mas aí fica uma coisa de opinião, mas né? é- Assim, mas é eu que- acho, eu não mas acho, é que se você- interpretação. Assim, não tem impedimento. Onde, se o sujeito estiver dentro, o que ele não pode é ficar fora de campo e entrar dentro de campo na hora de fazer o gol. Mas ele está dentro de campo, que tenha um defensor protegendo a sua defesa, o seu goleiro, o seu gol. E ó, ponto final. Fica na banheira com ele. Fica na banheira com ele, sem saboar um ao outro. É que se você aumentar a tolerância e o espaço entre um e outro, a discussão vai Acabou o continuar. impedimento, não existe o impedimento. Se pegou a bola, está dentro de campo, fez o gol, falou assim, se vire Beck. Segunda-feira, a doutora Luísa Andrade no Turma do Bate-Bola, para ajudar o Everton aí. Vamos dar um pulinho aqui na região do Vale de Jequitinhonha, não é isso? Vamos sim, viu, Júnior? O distrito de Cidade Mineira ficou inundado após barragem de água transbordar. Ô, doutora Luiz, o senhor disse que conhece lá a região, né? Eu tive a oportunidade de fazer um internato rural no último ano lá da Faculdade de Medicina, justamente em Pedro Versiani, Lajinha, Mucuri, que são cidades próximas a Teoflotone. E o Vale do Mucuri, gente, assim como o Vale do Jequitinhonha, teve um processo de destruição das matas ciliares. As matas ciliares, então, para os internautas e ouvintes do Itatiaia Interesse, são aquelas matas que ficam à margem dos rios. E são elas, então, que seguram o excesso de água. Quando você desmata tudo de uma forma indiscriminada, né, feito aconteceu no Jequitinhonha e no Mucuri, se a gente bobear, continua acontecendo, o restinho que sobrou, aí você vai ter essas tragédias, né, Júnior? Então, a maior parte das tragédias não é culpa só da natureza. Você vê esse episódio lá do Paraná agora, né? Quer dizer, o que me surpreendeu no Paraná é uma concessionária que devia estar de olho o tempo inteiro com os drones, né, Everton? Hoje, os drones são os olhos de Deus, quer dizer, vai, que nem no juízo final, vai até nos cantinhos ver o que está acontecendo. Então, essa utilização da tecnologia, por um lado, e a não destruição da base da natureza, que são, então, as matas ciliares, que vão, então, não só dar origem às nascentes para poder alimentar os rios, mas também não deixar eles descerem, como a gente vê enxurrada no asfalto, é totalmente diferente de uma chuva que tem uma terra, que tem uma plantação, que só em situações de exceção acontece uma tragédia. Mas a maior parte dessas inadequações faz parte de uma má condução nossa. As pessoas que... Eu fico pensando em quem mora em Congonhas. Nossa Senhora. Tá louco. Eu fico imaginando quem mora em Congonhas. Que convive, quando você acorda pela manhã, que você tem certeza que você está vivo, você olha para aquele mundo de barragem que está lá em cima e fala, meu Deus, mais um dia que a gente conseguiu se livrar do problema. Não é só pensar, tô com risco, vou sair daqui. Não é tão simples assim fazer uma mudança. Imagina isso pra cabeça da pessoa, hein, doutor? Porque parece uma bobagem, assim, mas esse pessoal é retardado, como é que vai ficar num lugar tão perigoso assim? Como se fosse fácil, né, doutor? A dificuldade de se deslocar de uma cidade para outra, de um bairro para outro, é muito grande, né? Principalmente no quadrilátero ferrífero, Júnior, que é essa região que a gente vive aqui, chama quadrilátero, que é um quadrado, né? E que tem um teor de ferro grande e uma quantidade de ferro muito grande. E esse ferro nosso, gente, tem um magnetismo, então funciona meio como um ímã, sabe, Everton? Por isso que quem vive em cima do espinhaço, como é o nosso caso, tem uma dificuldade maior para ser leve, tem uma dificuldade maior para ser feliz e divertido, porque a gente está em cima do ímã, então a gente fica meio travado. Daí a importância, Fernando, da pessoa desenvolver técnicas de superação dessa prisão ao solo, que são então atividades artísticas, uma vida espiritual que permita você mais leveza, a ajuda ao próximo, né? São coisas que a gente faz para não ficar tão necessitado do anestesiamento da cachaça e de outras drogas, porque quando a gente está meio preso, a gente acaba recorrendo a situações que são de substâncias psicoativas que agem no sistema nervoso central. Então tem como fazer isso, tá, gente? Doutor, mas tem uma coisa também que chama atenção, né? O pessoal está até comentando aqui no YouTube, esta região
onde essa chuva caiu aí em grande quantidade, um volume muito alto, não é uma região que costumeiramente se chove muito. Então, essas pessoas não estão preparadas para essa situação. Mesmo que as casas fossem locais distantes dessas barragens, não se espera que chova tanto lá. Lá é uma região mais seca, né? Então, de repente, isso muda, né? Essa situação climática muda, pega de fato as pessoas de surpresa, né? Não é como você mudou para lá já sabendo que isso... E às vezes a distância entre um episódio e outro, eu fui testemunho disso no Rio das Velhas, lá em Riacima, teve uma enchente muito grande em 97, destruiu muito, foi Raposa, Riacima, Nova Lima, um tanto de lugar. Demorou 23 anos, Fernando, para ter outra enchente que foi esse ano. Entendeu? Da água passar em cima. Tiveram 23 anos para uma ação mitigadora e não promoveram, né? E ainda tem mais, porque as mineradoras, quando dão um pé d'água, elas abrem as comportas para aproveitar e limpar os rejeitos, né? Então, além da água, da chuva, ainda vem o barro, essa lama tóxica das represas. Tanto é que o Rio das Velhas, se você for ver, ele está marrom avermelhado. Apesar de estar chovendo. Mas isso não é terra, não. Isso aí é barragem que eles vão esvaziando e jogando. Mas eu não desprezo a força deles de jeito nenhum. Porque às vezes você diz assim, eu não conheço. Aí vai lá no Instagram, a pessoa tem 5, 10, 15, 20 milhões de seguidores. O Enaldinho tem 24 milhões de inscritos. O primeiro. É um negócio absurdo. E o segundo tem 5 milhões. Então eu acho muito interessante que haja conteúdo para quem tem interesse em todas as frentes, em todos os segmentos. Você tem youtuber de gastronomia, de esporte, do mundo animal, você tem político, você tem para todos os gostos. Eu acho isso maravilhoso. Isso reforça a necessidade, Júnior, da gente que está no offline, que tem essa audiência espetacular da Itatiaia, que a gente tenha compromisso com um trabalho cada vez melhor, porque se a gente não fizer, essa turma vai tomar o que é nosso. O que é nosso não, o que nós também temos. E tem uma coisa, Júnior, importantíssima, que se a gente fizer um estudo, isso não é feito normalmente, mas se a gente fizer um estudo do que mais atrai, numa faixa etária, num determinado grupo, isso aí serve como um mapeamento para que, voltando às autoridades, se faça um planejamento. Por exemplo, se você constata que a pessoa, nós tivemos um exemplo recente aí de um político eleito com uma votação estrondosa, né? Quando você vai ver que os conteúdos são conteúdos agressivos, são conteúdos misóginos e etc., assim, opa, gente, nós precisamos trabalhar alguma coisa. Tem muita gente que curte isso, que viaja nisso, que se identifica com isso. Então, pedagogicamente, você poderia pegar fazendo um mapeamento, você vê o que tem que é de mais bom nível cultural e científico e afetivo e espiritual, e o que é só aquele conteúdo que é um conteúdo que, através da coisa instintiva, que envolve sexualidade, agressividade, né, egoísmo, para poder, então, trabalhar, né, traçar uma estratégia para diminuir, para minimizar essa coisa só do nosso lado do instinto, que é a partir do instinto que a gente fica animal. Quem gosta do lado ranzinza, do lado mal-humorado de Júnior Moreira, vai aproveitando os seus últimos momentos. Sabe por quê? Vem aí o bebê. Né? E aí, quando ele ou ela chegar, ô papai, vamos na Praça Liberdade. Ele vai rindo, ele vai sorrindo, ele vai pagar pipoca. Ainda vai agradecer porque é um evento gratuito. Ele vai falar, meu Deus, que dia que começa, pelo amor de Deus. É a coisa que mais rejuvenesce um pai e uma mãe, é o filho. Exatamente. Né? Vira criança de novo. Após a experiência, quem sabe. Desce na escala dos 70, assim, rapidamente e prazerosamente. E você, Fernandinha? 3-1 pra mim. Começa com o gol do Brasil, Camarões empata, pra gente ficar naquele sufocozinho. Ela conta da história do jogo. Depois 2 gols do Brasil, aí já sabe aquela alegria assim? Um atrás do outro. E a doutora Luísa? Seja o que Deus quiser. E que a gente ganhe. 2-0. Tá bom. Doutor Luiz não é Pacheco? Não é? Vai, chuta nada. Ele explicou por que não é. Ele explicou. Teve uma pessoa que falou assim, nossa, mas você usa muito colete. Todo dia você tá de colete, você gosta? Eu falei, gosto. Você é casado com fulano? Sou. Eu acho que você escolheu mal. Aí ela falou, mas eu gosto. Eu falei, então eu gosto de colete. Você gosta do seu marido e tá tudo certo. Fica todo mundo feliz. Deixa eu não gostar de luz então, de Natal. O Júnior não gosta do Natal, luz da Praça da Liberdade. Quem gosta, vai. Se o Júnior não gosta, fica em casa e tá tudo certo. É menos um carro pra atrapalhar o fluxo ali, porque fica cheio, viu? Então o Júnior libera o trânsito pra gente que gosta. Fala, doutor. A projeção é justamente um sentimento interno que você projeta numa coisa externa, né?
E lá o Fernando Pessoa disse que, pois o que é tudo, senão o que pensamos de tudo. Às vezes eu acho que a gente tem que forçar a barra, Júnior, para ver algum sentido, não vou dizer um maravilhoso sentido, em coisas que alegram outras pessoas. Falei assim, eu vou aproveitar e vou curtir junto. Falei assim, eu não me toco tantas, não, mas tem tanta gente com a cara boa. Eu falei, tô dentro, vou aproveitar o embalo. Eu já falei em casa e vou tocar violão. Eu já falei com o Júnior várias vezes, já falei isso no ar, inclusive, Fernanda, que se eu gostasse e ele também, e eu fosse solteiro e ele também, seguramente nós seríamos casados. Já falou isso porque a gente pensa muita coisa, eu não sei nem se isso é bom, doutora Luiz, porque a gente pensa muita coisa igual, até nosso mau humor é muito parecido, embora não pareça. Cada doido com a sua mania, e como todo mundo tem sua turma, tem a turma de doido com a mesma mania. Mas, ô doutor, eu sou de uma época que se falava, se lembra passar tempo, assim, não, quer tirar carteira? Vem do Espírito Santo, você lembra desse negócio? Sim, tem. Era comum, né? Foram várias as situações onde isso se repetiu, né? E realmente a pessoa que tem uma insegurança com relação à direção ou uma incompetência, né? Ela fica tentada, né, Júnior? Isso daí é uma coisa que realmente tem clientela. Infelizmente é aquela história, né? Quando você tem quem demanda, acaba que nem o tráfico de drogas, né? Você tendo a demanda, você tem quem ofereça o serviço, né? Doutor Aloysio Andrade, muito obrigado, viu? Então, rapidamente, falando sobre um senhor que encontraram na casa dele 40 toneladas de lixo, gente, imagina, 40 mil vezes 1000 quilos, né? Então, quero deixar a sugestão, já que nós vamos ter um final de semana prolongado com o Jogo do Brasil hoje, se Deus quiser, na segunda também. Então, vamos lá, quem tiver umas gavetas para arrumar, uns papel para organizar, é o estímulo que eu quero deixar para vocês. Ótimo final de semana.